Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. É muito bom estarmos aqui nessa noite, na casa do Pai, para aprendermos mais um pouco sobre a palavra dele, o que ele há de nos ensinar, para sermos edificados, consolados e, por que não, exortados também nessa noite. Amém, queridos? Eu quero aproveitar que você se encontra de pé. Por favor, por gentileza, abra sua Bíblia e mantenha ela aberta em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, nós vamos estar considerando do versículo 1 ao 13. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aqui externar minha gratidão primeiramente a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite, em mais esse culto de ensino. Também louvar a Deus pela vida do nosso pastor Hilário e agradecê-lo pela confiança. Que Deus continue abençoando a vida dele, a saúde de toda a família, e ao pastor Júnior também pelo convite. Meu muito obrigado. É sempre um prazer, irmãos, pregar a palavra do Senhor. Lucas capítulo 11, do 1 ao 13. Após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta. Os que acharam, digam amém. Glórias a Deus. Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Amém? Com a sua Bíblia aberta, glorificando a Deus, se assente. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor por estarmos aqui nessa noite. Meus queridos, um texto bastante conhecido, não é verdade? Um texto bastante conhecido, esse texto de Lucas capítulo 11, e é sobre ele que eu quero meditar com vocês aqui nessa noite, e extrair alguns ensinamentos aqui. E eu gostaria de tematizar essa palavra, de dar um tema a essa mensagem, que é o seguinte tema: a escola da oração. A escola da oração. Porque o que vemos aqui, queridos, Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao 13, é Jesus como um professor ensinando a mais sublime das matérias: oração e intimidade com Deus. E os seus discípulos como alunos recebendo esse precioso ensinamento de Jesus. O evangelho de Lucas, irmãos, ele é um evangelho que ele tem uma visão particular a respeito de Jesus. Enquanto Mateus ele vai apresentar Jesus como o rei de Israel, enquanto Marcos vai apresentar Jesus como o servo, Lucas vai apresentar Jesus como o homem perfeito. E uma das características de Jesus
por ser um homem perfeito, é a sua vida intensa de oração. Jesus, ele viveu em oração. Na verdade, Lucas vai nos mostrar que Jesus, ele ora, ou ele orou, nas maiores decisões da sua vida. Desde o início do seu ministério no batismo, até mesmo na cruz, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus ali orou. E aqui, queridos, nós vemos esse professor por excelência, chamado Jesus, que ensinou sobre amor, que ensinou sobre compaixão, que ensinou sobre submissão a Deus, sobre obediência a Deus. Nós vemos Jesus agora aqui passar uma matéria nova aos seus discípulos. E essa matéria é chamada oração. E eu gostaria então de destacar aqui nesse texto, nessa meditação que faremos aqui, no texto que está aqui em tela, eu gostaria de destacar 4 lições. 4 lições que Jesus vai nos dar, deu aos seus discípulos e nos dá aqui nessa noite, a respeito dessa tão importante matéria, que é a matéria da oração. E claro, eu oro para que o Espírito Santo ministre essa palavra ao seu coração, como ministrou ao meu coração enquanto eu preparava e estudava ela. Amém? Então vamos aprender com Jesus sobre oração, esse professor que tem muito a nos ensinar sobre essa importante matéria. Queridos, uma primeira coisa que Jesus vai ensinar aos seus discípulos, uma primeira lição, ou um primeiro módulo dessa matéria chamada oração, é a primazia da oração. A primazia da oração. Olha comigo o verso 1 aí, por gentileza. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Uma primeira coisa, Jesus está passando aos seus discípulos a importância, a primazia e a preeminência da oração. Primazia significa excelência, aquilo que ocupa lugar superior, mais importante. E quando você olha o ministério de Jesus, a vida de Jesus, você conclui que a oração estava no topo da agenda do Senhor Jesus. A oração ocupava a primazia na agenda dele. O que eu acho interessante aqui é o seguinte, o texto vai dizer assim, que estando ele a orar num certo lugar. E eu acho isso muito interessante, irmãos, porque Jesus, sendo filho de Deus, foi um homem de oração. Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, foi um homem de oração e que dependeu da oração. No seu batismo, Jesus orou. Lucas vai dizer em Lucas capítulo 3 que ele, saindo da água, orou. E sabe o que aconteceu? Aconteceram 3 coisas. Primeira delas, o céu se abriu. Quer ver os céus abertos sobre a sua vida? Ore. Segunda coisa, o Espírito Santo desceu. Quer ver derramado o Espírito? Quer ser cheio do Espírito? Ore. Terceira coisa, houve o agrado do Pai. Veio uma voz do céu dirigida a Cristo dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. A oração traz o agrado do Pai. A oração torna a nossa vida agradável a Deus. A oração faz com que a nossa vida seja um cheiro suave às narinas do Senhor. E Jesus aqui, ele está orando, porque Jesus foi um professor, que primeiro ensinava com o exemplo, para depois confirmar com palavras. Jesus ensinava sobretudo com o exemplo. Os discípulos não encontraram Jesus discursando sobre oração. Os discípulos não encontraram Jesus fazendo um tratado teológico sobre oração. Os discípulos encontraram seu mestre de joelhos, de boca no pó, orando e falando com Deus. Foi um ensinamento prático, foi um ensinamento vivo. Ele estava orando num certo lugar, isso era a prática de Jesus. Era prática. Em Lucas capítulo 5, versículo 15,
diz que Jesus estava cercado de várias multidões. Não é uma multidão, eram várias multidões. E sabe o que Jesus faz? Dá licença, gente, tá? Dá licença. Fica todo mundo aí com Deus, Deus abençoe vocês. Sabe o que ele vai fazer? Ele se retira para os lugares desertos para orar. Porque para Jesus importava mais a comunhão com o Pai do que a multidão. E sabe qual é a nossa prática hoje? Deixamos o lugar secreto por causa da multidão. E Jesus fazia o contrário. Deixava a multidão por causa do lugar secreto. Aí no versículo 16, que a continuação vai dizer: e a virtude do Senhor estava com ele para curar, resultado de oração. Jesus foi um homem que orou. Aí os discípulos encontraram Jesus orando, e vai dizer a ele: Senhor, ensina-nos a orar. E eu fico imaginando esse discípulo só espreitando Jesus orando. Eu vou esperar ele acabar. Eu estou admirado com o modo que ele ora, porque Jesus orava de um modo que totalmente diferente, uma intimidade totalmente única. E aquilo chamou a atenção daquele discípulo. E ele ficou só na espreita esperando Jesus acabar de orar. Quando ele acabou, vou pedir para ele me ensinar a orar dessa forma. Quando Jesus levanta da sua oração: Senhor, me ensina a orar também. Me ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Sabe o que esse texto nos passa? Oração é algo que se aprende. Ah, eu não oro porque eu não sei orar. Não tem problema, você aprende a orar. Eu não oro meia hora porque eu não sei orar meia hora. Começa orando 5 minutos. Aumenta para 10. Vai para 15. Vai para 20. E daqui a pouco você está orando 1, 2 horas. E nem vendo o tempo passar. Oração é algo que se aprende. Senhor, ensina-me a orar. Como João ensinou aos seus discípulos. Aqui, irmãos, eu tenho que te fazer uma pergunta. Quando eu falo em João Batista, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Talvez a primeira coisa que vem na sua mente é João vociferando suas pregações. Raça de víboras, arrependei-vos, está vindo aí a ira de Deus, o machado está colocado à raiz das árvores, todo aquele que não se arrependeu, o machado vai passar e vai cortar. Só que os discípulos de Cristo conheciam João como um homem de oração. Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Sabe o que eu aprendo de interessante aqui, irmãos? João, ele foi um bebê incomum. Foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, mas precisou orar. Essa semana eu vi uma imagem muito interessante. Esse assunto todo aí da menina de 10 anos que foi estuprada, a questão do aborto, se é correto ou não. Eu vi uma imagem muito interessante, falando a respeito de João e de Jesus. Falando a respeito do feto João Batista saudando o embrião Jesus Cristo. E o feto João Batista foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre de Isabel. Mas isso não fez com que ele ficasse isento de uma vida de oração. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele foi o precursor do Messias, mas precisou orar. Ele foi a voz que clama no deserto de Isaías capítulo 40. Ele foi o anjo da presença do Senhor em Malaquias capítulo 3, mas teve que viver uma vida de oração. Ele foi o maior dos profetas, e o próprio Jesus foi quem disse isso. Dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Mas ele precisou viver uma vida de oração. E ele não apenas orou, queridos, mas influenciou outros a orar, porque o discípulo diz assim: ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. A questão aqui, irmãos, é se com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa conduta, estamos levando os outros a se aproximarem de Deus, como João também levava seus discípulos a se aproximarem de Deus. Nessa vida, irmãos, estamos encaixados em 2 coisas. Estamos influenciando e estamos sendo influenciados. Hoje, você influencia alguém. Hoje, você está sendo influenciado por alguém. Mas a questão não é se há influência ou não. Mas é para o bem ou para o mal essa influência? Você está influenciando vidas para se aproximarem de Deus através da oração e do compromisso de Deus? Ou está repelindo elas de Deus? João ensinou seus discípulos a orar. Isso aqui, queridos, nos ensina a primazia da oração. E o que mais chama a minha atenção é o fato de Jesus estar orando. Tem uma igreja, queridos, deixa eu contar isso aqui para vocês. Tem uma igreja lá na Coreia do Sul, em Seul,
chamada Igreja do Evangelho Pleno. Essa igreja, ela deixa o mundo inteiro de boca aberta. Sabe por quê? Porque essa igreja foi fundada em 1958. E hoje ela é a maior igreja do mundo. Não é um ministério, uma denominação, não. É uma igreja local. E essa igreja local tem cerca de 700 mil membros. Uma igreja local, pastoreada pelo pastor Paul Yang-Cho. Foi fundada em 1958. Hoje é a maior igreja que existe. Queridos, sabe o que é interessante? Essa igreja, além de ter 700 mil membros, essa igreja tem 700 pastores, mais de 30 mil grupos familiares, mais de 7 cultos por domingo, com cerca de 50 mil pessoas. Como é que uma igreja cresce desse jeito? A vida intensa de oração da igreja. Essa igreja é alvo de estudos até hoje. Até hoje. Foram examinar a vida do fundador da igreja, Paul Yang-Cho, pastor da igreja. Como é que esse homem, como é que esse pastor, ele faz a gestão do tempo dele? Uma igreja de 700 mil membros, esse cara não deve ter tempo para nada. Não deve ter tempo. Aí foram examinar a vida dele, sabe o que concluíram? 30% do tempo dele é dedicado a administrar essa máquina chamada Igreja do Evangelho Pleno. 70% do tempo dele é dedicado à oração, leitura da palavra e preparo de sermão para o próximo domingo. Esse homem prioriza a oração e a vida com Deus. E conta-se a respeito dele, que certa feita, o presidente da Coreia do Sul ligou para o gabinete dele, a secretária dele atendeu. Quero falar com o pastor Paul. A secretária respondeu, o pastor Paul está orando. Não pode te atender agora. Mas o assunto é urgente, é prioridade, eu quero falar com o pastor Paul. O pastor Paul não vai poder te atender, ele está orando. O presidente então desligou, indignado, revoltado. Horas depois, o presidente volta a ligar para o gabinete. O pastor Paul atende a ele. E o presidente indignado, por que você não me atendeu? Você não sabe que eu sou a maior autoridade desse país? E o pastor Paul, com aquela mansidão, que é característica de quem ora, responde para ele, eu estava numa audiência com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Prioridade na oração. Oh, queridos, que essa palavra desperte-nos a colocar a oração no topo da nossa agenda. Primazia da oração é a primeira lição ensinada por Jesus, mas agora Jesus vai ensinar uma segunda lição a respeito dessa matéria tão importante chamada oração. Jesus agora vai nos dar um modelo de oração. Esse aqui é o segundo módulo, é a segunda lição que Jesus nos dá sobre essa importante matéria chamada oração. Olha comigo, por favor, versículo 2 a 4. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus está nos ensinando o modelo da oração bíblica. Jesus aqui não está nos dando uma oração decorada, ou uma fórmula mágica, ou um passo a passo a ser recitado mecanicamente, roboticamente, toda vez que formos orar. Jesus aqui está nos dando princípios que devem reger a nossa oração. E nessa segunda lição sobre oração, Jesus vai dizer o seguinte, eu acho isso aqui muito interessante. Jesus vai falar assim, quando orardes. Isso aqui sempre me chamou a atenção, porque Jesus não diz assim, se vocês orarem. Não, ele não fala isso. Ele fala quando vocês orarem. A questão não é se eu vou orar ou não, é quando eu vou orar. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu vou orar. Se eu conheço a vida de Jesus e vejo o exemplo que ele deu de oração, eu vou orar. Eu vou ser impelido e motivado a orar pela vida dele. Então a questão não é se você vai orar, não, mas é quando você vai orar. Então Jesus, queridos, espera que você
ore. Jesus espera que você o busque. Isso está registrado na palavra de Deus de forma ampla. Você sabia, queridos, que Deus, em relação à oração, Deus está mais interessado em te ouvir do que você em orar? Você sabia disso? Tem gente que pensa, eu não vou orar de novo por essa causa não, vou ficar importunando Deus está cansado de me ouvir. Engano seu. Deus tem prazer em ouvir sua voz. Deus se alegra em te ouvir. Deus ama ver você de joelhos buscando a face dele. Por exemplo, Salmo 17, verso 6, Davi vai dizer, eu te invoquei, Senhor, pois me queres ouvir. É Deus que em primeiro lugar queria ouvir Davi falando. Davi orando. Provérbios 15, 8. A oração do reto é o contentamento de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que quando você ajoelha e ora a Deus, Ele se contenta com essa atitude sua de humildade e submissão? Que Deus se alegra com a sua oração? E que mais do que você em orar, é Deus que quer que você ore. Então Jesus diz, quando orares, aí Ele vai dar princípios que devem reger a nossa oração. E Jesus vai começar dizendo que a oração é baseada num correto relacionamento com Deus. Porque Ele fala assim, dizei, Pai. Quando você ora, você não ora a um tirano. Quando você ora, você não ora a um ditador celestial. Quando você ora, você não ora a um carrasco que quer o seu mal. Você ora ao seu Pai. Ao seu Pai. Oração é um filho levando as suas tristezas ao seu pai. Oração é um filho derramando as suas lágrimas ao seu pai. E só tem Deus como Pai aquele que aceitou o seu Filho como Senhor e Salvador. É por isso que a oração está baseada em um correto relacionamento com Deus. Não são todos que são filhos de Deus, apenas aqueles que o receberam, isso é, receberam a Cristo como Salvador e Senhor. E quando nós recebemos a Cristo, passamos para um relacionamento correto com o próprio Deus e podendo chamar o próprio Deus de Pai. Quando você ora, você é um filho, desabafando, levando as suas queixas ao seu Pai, a Deus. Só que Jesus vai dar um segundo pilar da oração. Ele vai dizer assim, Pai, santificado seja o teu nome, mostrando-nos que um segundo princípio que deve reger a nossa oração é a adoração. A adoração. Santificado seja o teu nome. Deus, tu és santo, maravilhoso, fiel, meu refúgio e minha fortaleza. A oração tem que ter adoração. Será que você pode erguer a sua mão e adorar ao Deus que está presente nesse lugar? Ao Deus vivo e verdadeiro, aquele cujo nome é santo, aquele que é fiel, aquele que é teu refúgio e fortaleza? A oração deve ter como elemento a adoração. Aí Jesus vem e nos ensina mais um princípio. Venha o teu reino. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que primeiro vem as coisas de Deus e depois vem as minhas necessidades. A oração não começa, Pai, me dá o pão de cada dia. Lembrei aqui, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Não. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aí depois vem as minhas necessidades. É o que Jesus está nos ensinando aqui. E outra coisa, quando você ora, você não apenas fala com o seu Pai, mas fala com o Rei do universo. Ele é um rei que tem um reino. E a nossa oração é que esse reino se manifeste aqui na terra. Porque a gente sabe, queridos, que esse mundo é um mundo mau, perverso, cheio de crise, cheio de maldade. Mas um dia, o reino do nosso Pai Celestial vai se manifestar nesse mundo. E haverá justiça, paz, alegria, retidão para todo sempre. E esse deve ser o anseio do nosso coração. Deus, venha o teu reino. Primeiro as coisas de Deus, primeiro o que está no coração de Deus, depois aquilo que eu preciso. Aí Jesus, ele vem agora com mais um ensinamento.
dizendo-nos que a oração, queridos, abrange 3 dimensões do tempo: passado, presente e futuro. Está aqui no texto. E é Jesus quem está ensinando isso. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos falar do passado. A oração abrange o passado. Perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as falhas que cometemos. Sabe o que Jesus deixa implícito aqui? Primeiro, nós pecamos. Somos pecadores. Somos falhos, mesmo sendo filhos de Deus. Pecamos de 2 formas: pecados de comissão e pecados de omissão. Pecados de comissão: pensamento, olhar, palavra, atitude. Pecado de omissão: aquilo que eu deixo de fazer, e eu peco por deixar de fazer. Então é totalmente possível alguém estar em casa, de braço cruzado, de perna para o ar, não está usando seus olhos para o que é mal, não está usando seus pensamentos para o que é mal, não está usando seus lábios para difamar alguém, não está usando suas mãos ou seus pés para fazer o que é mal, e mesmo assim está pecando, por estar deixando de fazer o que Deus quer que ele faça. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E Jesus diz: já que vocês pecam e falham, a oração é um meio de obter o perdão de Deus. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas culpas. E 1 João 1,9 fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Passado, presente, dá-nos o nosso pão cotidiano. A oração é um meio de você manifestar suas necessidades a Deus. Falar com Deus o que você precisa. Falar com Deus aquilo que te aflige. A oração é isso, queridos. Oração é um meio de nós desabafarmos com o próprio Deus. De fazermos como Davi fez no Salmo 142. Derramo perante Ele a minha queixa e exponho a Ele a minha angústia. Talvez entrou pessoas aqui que estão com o coração amargurado, aflito, cheio de queixas, de lamentos, cheio de necessidades. Está na hora de você expor essas necessidades a Deus em oração. E dizer: Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus vem me auxiliar. E a oração, ela abrange o futuro. Deus não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Orar é isso, queridos, e é isso que deve reger a nossa oração. E Jesus ensina aos seus discípulos sobre esse modelo de oração, para que eles fossem homens que caminhassem de joelhos, e nos ensina nessa noite, para que nós tenhamos uma vida de oração e de comunhão com Deus. Será que você está entendendo até aqui? Amém? Vamos prosseguir então. Olha o que Jesus continua ensinando. Primeiro, ensinou sobre a primazia da oração. A oração deve ocupar o topo da nossa agenda. Segundo, ensinou sobre o modelo de oração, princípios que devem reger a nossa vida de intimidade e comunhão com Deus. Agora Jesus vai falar uma terceira lição, vai ensinar uma terceira coisa: a perseverança da oração. É a terceira lição. A perseverança da oração. Isso está registrado do versículo 5 ao versículo 8. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós aqui que temos um tempo considerável de vida cristã, nós sabemos muito bem que nem todas as nossas orações são respondidas na hora. Não é verdade? Nem todas as orações que nós fazemos, Deus responde naquele momento. Eu sei que você tem, assim como eu, testemunhos de momentos da sua vida em que você falou: Senhor, eu preciso de uma intervenção. E 2, 3 minutos depois, 1 hora depois, a resposta estava ali, na porta. Foi rápido. Mas eu sei também que, assim como eu, você tem causas que já faz meses, semanas, ou quem sabe anos, que você está batendo na porta da graça e ainda nada aconteceu. Então é necessário que Jesus nos ensinasse aos seus discípulos, e agora nos ensine a nós, a importância da perseverança da oração. E Jesus vai fazer isso, queridos, contando-nos uma parábola
uma ilustração de um amigo, de um homem, que tinha um amigo, um vizinho seu, e de repente esse homem recebe a visita de um viajante. Isso à noite, para piorar. Naquela época, queridos, as viagens geralmente eram feitas à noite, para evitar o sol de rachar o coco, que era aquele sol da Palestina e ainda hoje é. Então eles faziam a viagem à noite. E naquela época não tinham hotéis. Como os viajantes faziam? Se hospedavam na casa de um companheiro, de um amigo, de alguém próximo. E esse viajante chega então na casa do seu amigo, e esse amigo foi pego desprevenido. Não tinha o que colocar à mesa para ele comer, e era uma grande gafe, era uma grande desfeita, você não ter o que oferecer a um visitante. Qual é o pensamento dele? Vou correr no meu vizinho, para ele me socorrer. Só que já era meia-noite. Ele vai na casa do vizinho, então, meu amigo, me socorre. Começa a bater na porta dele, me socorre. Me empresta 3 pães, rapaz. Chegou um viajante agora na minha casa, eu estou sem nada em casa, ainda não fiz compra. Fim de mês. Não fiz compra ainda, estou sem nada em casa. Me arruma 3 pães aí. E esse vizinho dele, lá de dentro da casa, sem abrir a porta, gritou: vai embora. Já estou na cama com os meus filhos e com a minha esposa. Não vou poder levantar daqui. E esse amigo fez o quê? Continuou. Me ajuda, rapaz, nossa amizade, leve em consideração quanto tempo eu te conheço. Me vê 3 pães aí. Vai embora, já estou deitado, meus filhos já estão cochilando aqui do meu lado. Vai embora. E ele continuou: me dá esses 3 pães, me ajuda, pelo amor de Deus, não me faça passar essa vergonha. E ele então, por causa da insistência, esse vizinho rabugento, levanta da sua cama, pega 3 pães e concede a esse seu amigo necessitado. Aí Jesus vai pegar essa parábola, vai pegar essa história e vai aplicar à vida cristã. Vai aplicar na vida dos seus discípulos dizendo o seguinte: se esse vizinho mal-humorado, rabugento, se levantou por causa da importunação do seu amigo, será que Deus, um Pai amoroso, o Pai de vocês, não vai atender vocês com muito mais prontidão todas as vezes que vocês o buscarem? É claro que Jesus não está dizendo, queridos, que Deus é um Deus rabugento, mal-humorado, que está de braços cruzados no céu e quando a gente ora, Deus, de novo. Não, Ele tem prontidão em nos abençoar. Prontidão, o que Jesus está nos ensinando é a perseverança. Porque tem gente que ora uma vez só por uma causa, Deus não respondeu, não é da vontade dele. Se Deus não respondeu, continue orando. O nosso Deus sabe falar sim, e o nosso Deus sabe falar também não. Se Ele ainda não respondeu, continue orando até Ele responder. Até Ele responder. Bata na porta da graça, até a porta se abrir e a bênção descer sobre a sua vida. É isso que Jesus está nos ensinando. Aí você olha no Evangelho de Lucas mesmo, lá no capítulo de número 18, versículo 7, Jesus vai contar outra parábola a respeito de oração, a respeito da viúva e do juiz iníquo. Uma viúva que precisava que a causa dela fosse julgada. Ia diante desse juiz: faze-me justiça contra os meus adversários. E esse juiz vai embora. E ela voltava insistentemente: faze-me justiça contra os meus adversários. E esse juiz vai embora. E ela voltava novamente: faze-me justiça contra os meus adversários. Chegou uma hora que esse juiz falou assim: meu Deus do céu, ainda que eu não tema a Deus e não respeite os homens, essa viúva está me importunando. Eu vou fazer justiça a ela por causa da importunação dela. Aí Jesus pega e aplica mais uma vez a vida cristã. Será que o vosso pai também não vai atender aos seus filhos que o buscam de dia e de noite? E eu tenho uma pergunta a fazer para você, querido. Como é que está a sua perseverança na oração? Thales, já desisti dessa causa. Eu já desisti. Já desisti da minha família. Já desisti do meu parente. Já desisti dessa porta se abrir. Já desisti desse casamento. Já desisti. Deus está falando com você através da sua palavra. Continue buscando. Continue orando. Persevere em oração. No momento certo, no tempo de Deus, Deus vai estender a sua mão e a bênção chegará até você. Mas continue perseverando.
E nós temos na Bíblia, queridos, muitos exemplos de perseverança. Abraão perseverou orando pelo seu sobrinho Ló, lá em Gênesis 18. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, disse Deus. Aí Abraão, Deus, só uma coisa. Se tiver lá 20 justos, você vai destruir? Não, não vou destruir por amor aos 20. Tá assim, só mais uma coisa. Se tiver 10, não vou destruir por amor aos 10. Tá, Deus, só mais uma coisa. Se tiver 5, não vou destruir por amor aos 5. Deus, não cira não, a última. E se tiverem 3? Não vou destruir por amor aos 3. E você vê que Deus responde à oração de Abraão fazendo o quê? Livrando a Ló, suas 2 filhas, do mal que cairia sobre Sodoma e Gomorra. Por causa da perseverança de Abraão na oração. Isaac, o filho da promessa, casou com Rebeca aos 40 anos. 40 anos de idade casou com Rebeca. Rebeca era estéril. Mas diz Gênesis 25 que ele ora insistentemente ao Senhor. E sabe quando vai nascer os gêmeos, Esaú e Jacó? Quando Isaac tinha 60 anos de idade. Orou por 20 anos para a esposa dele gerar. E às vezes a gente ora uma semana, não aguento mais. Ora um mês, estou desistindo, chega, causa perdida. Orou por 20 anos para ter filhos. Ana perseverava em orações pedindo a Deus um filho. Chorava, com o coração amargurado, levava sua causa diante de Deus, até que Deus se lembrou dela e abriu sua madre. E em 2 Timóteo 1,3 diz que Paulo orava por Timóteo noite e dia. Queridos, a minha oração é que Deus encontre na nossa vida perseverança. É que as nossas mãos não venham esmorecer, desfalecer, enfraquecer, mas que a gente possa prevalecer com Deus em oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus responde a oração de quem persevera. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus agora vai nos ensinar uma última lição. Uma última lição. Primeiro, ele nos ensinou a primazia da oração. Segundo, ele nos ensinou o modelo de oração. Terceiro, ele nos ensinou a perseverança da oração. E agora Jesus vai nos ensinar sobre as promessas para a oração. As promessas para a oração. Leia comigo, por favor, versículo 9 ao 13. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Sabe o que Jesus está fazendo aos seus discípulos aqui? Promessas. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui hoje? Promessas para você que tem perseverado em oração. Thales, mas que promessas são essas? É isso que nós vamos ver aqui. Olha que interessante, eu tenho algumas considerações para fazer com você aqui. Primeira delas, a oração deve ser um hábito de vida, não algo ocasional. Jesus, ele vai usar aqui 3 verbos. 3 verbos. No versículo 9, pedir, buscar, bater. O interessante é que quando Lucas escreveu esse texto, esses 3 verbos, pedir, buscar e bater, eles significam literalmente, continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. Não é algo ocasional, de vez em quando. É uma prática de vida. Queridos, a oração para nós não pode ser de vez em quando. Tem que ser um hábito. Se está tudo ruim na minha vida, eu estou em oração. Se está tudo bem na minha vida, eu estou em oração. Se a prova bateu na minha porta, eu estou em oração. Se a bênção chegou, eu não desisto da oração. Continuo em oração. Eu sou como Daniel.
Nós devemos ser como Daniel. Daniel 6,10, orava 3 vezes ao dia, como antes era acostumado a fazer. As tarefas não tiraram Daniel da oração. As responsabilidades políticas não tiraram Daniel da oração. E muito menos o decreto que era contra ele tirou Daniel do lugar secreto da oração. A oração tem que ser um hábito, um estilo de vida, e não algo ocasional ou acidental. Jesus vai falar uma segunda coisa, que a oração tem a garantia de Jesus de ser respondida. Eu acho que você não entendeu não. A oração tem a garantia de Jesus de ser respondida. Está aí no versículo 10. O que Jesus vai dizer? Porque qualquer que pede, talvez receba. É isso? Não? Quem busca, há uma probabilidade de achar. Não é isso que está dizendo. Quem bate, pode ser que se abra. Não é isso que Jesus diz. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a porta será aberta. É a garantia de Jesus de que a sua oração, querida irmã e querido irmão que está aqui, vai ser respondida. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Temos a promessa de que Deus é um Deus que responde orações. Glórias a Deus. Glória a Deus. Em terceiro lugar, a oração traz o melhor de Deus para os seus filhos. A oração traz o melhor de Deus para os seus filhos. Verso 11 ao 13. Qual é o pai que dentre vós, o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Quem lhe pedir um peixe, vai dar uma serpente? Se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Se vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está nos ensinando, queridos, que o melhor de Deus vem através da oração. O melhor de Deus para a nossa vida vem através do joelho no chão. As bênçãos mais sublimes que Deus tem reservado para mim e para você, vão ser liberadas pela nossa oração insistente, perseverante, continuamente batendo na porta da graça. Louvado seja Deus. E o interessante é que esse texto paralelo de Mateus, Jesus ele vai dizer assim: não dará o Pai Celestial bens aos que lhe pedirem? Só que Lucas não usa a palavra bens, ele usa a palavra Espírito Santo. Espírito Santo, mostrando que essa é a maior bênção que Deus pode nos dar, depois da nossa salvação. O enchimento com o Espírito Santo, o revestimento com o Espírito Santo, uma vida controlada pelo Espírito Santo, uma vida dominada pelo poder do Espírito Santo. Thales, eu quero isso. Ore, busque, bata, peça, até a porta se abrir, até Deus responder, e Deus vai te encher do Espírito Santo. Seu ministério será marcado pelo poder de Deus, sua chamada será marcada pelo controle do Espírito Santo. Essas bênçãos, esse melhor de Deus, vem por meio da oração. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, eu quero concluir dizendo a você: será que para alguns de vocês aqui, não está na hora de você se matricular nessa escola da oração? As vagas estão abertas. Será que para alguns aqui, não está na hora de se assentar na cadeira e deixar o Mestre Jesus, o professor por excelência, ensinar sobre essa sublime doutrina da oração? Queridos, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo desperte-nos cada vez mais para a oração. Deus tem grandes coisas a fazer em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, em nossa história, mas Ele fará por intermédio da oração. Que Deus abençoe a sua vida e que você saia daqui mais sedento por Deus, com mais sede de Deus e com mais vontade de ter momentos secretos com Deus. Deus abençoe.